Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós ouvimos a palavra inicial nessa noite, a qual nos fala sobre um convite de Deus, um convite da graça, e esse convite se estende não somente ao povo de Israel, com quem o profeta Isaías estava falando naquele tempo, mas é um convite para toda a humanidade. Louvado seja Deus. Um convite para que nós possamos ter as nossas vidas ajustadas à vontade do Senhor, para que nós possamos ter nossa vida agradável a Deus. O convite: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É um estado de pureza muito grande que Deus concede aos homens, aqueles que aceitam, as mulheres que aceitam o convite de Deus para a sua vida. O Senhor os purifica. Quem nos purifica não é a religião A, religião B, religião tal. Quem nos purifica é o Senhor Jesus, porque Ele veio trazendo graça, trazendo verdade. E hoje eu quero expressar a minha gratidão diante de Deus pelo que Ele é e pelas grandes e ricas promessas que Ele tem feito para conosco. Promessas que eu tenho até falado para os irmãos nesses últimos 2 cultos, 3 que foram ministrados. É muita coisa para a gente, viu? O que Deus tem preparado e tem falado na palavra, na Escritura Sagrada, é muita coisa. É muita coisa. Quando eu digo muita coisa, eu me refiro à qualidade daquilo que está sendo prometido. Louvado seja Deus. Amém. Quem não gostaria de morar num lugar bonito? Quem não gostaria de morar num lugar aonde reina a paz, aonde reina o amor, aonde reina a bondade, a misericórdia, a justiça, a pureza? Todos gostaríamos. E Deus tem um lugar sim preparado para você. Tá bom? Fica atento aí. Quem sabe daqui a pouco a palavra de Deus vai falar a esse respeito. Promessas de Deus são belas, perfeitas e maravilhosas. Vale a pena ouvir, vale a pena parar para ouvir, vale a pena parar para crer, vale a pena dar atenção, vale a pena reconhecer, vale a pena seguir Jesus. Para você sentir algum fervor na carne, é preciso um grande aparato. É preciso que tenha banda de fora com cantores famosos, com sons estrondantes, enfim. Mas para você sentir a alegria de Deus, pode ser você sozinho, no teu quarto, até mesmo no teu local de trabalho, viajando, indo ou voltando, porque Deus é o Senhor que está presente aonde tem adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quando nos conectamos no Senhor, quando nós pensamos, meditamos nas coisas de Deus, o Senhor se faz presente em nossa vida, e é algo extraordinário que não dá para explicar com palavras, porque é muito profundo, é muito glorioso. E é isso que a humanidade precisa, uma presença de Deus na sua vida. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há,
Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado, sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar o seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com a sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Me fez lembrar de uma citação que foi feita já hoje sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano, cobrando ali os impostos, coisa que os judeus não gostavam nada disso, porque eles queriam ter uma total liberdade, mas a liberdade de Israel havia chegado. Eles só não estavam conhecendo o seu tempo. Eles só não estavam conhecendo que a liberdade havia chegado. Israel pensava em um exército poderoso, pensava em um rei influente que fosse capaz de articular uma revolta contra o domínio romano. Louvado seja Deus, mas nada disso era eficiente naquele tempo, porque o problema do povo judeu na época não era exatamente o domínio romano. O problema do povo judeu não era o domínio romano. O problema do povo naquela época era o domínio de outro, que era mais forte do que eles. Veja que houve uma revolução dos macabeus, conforme está em alguns livros apócrifos. Louvado seja Deus. Em alguns momentos na história, Israel obteve vitória sobre os seus inimigos, mas sobre esse inimigo que Jesus veio para libertar eles nunca conseguiram vencer.
Então o nosso Deus Todo-Poderoso envia Jesus para acabar com a escravidão de Israel. Por isso que cantamos, livres de pecado vós quereis ficar. É uma pergunta, você quer ficar livre do seu pecado? Olhe para o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Então o que Israel precisava era de um libertador, que os libertasse do domínio do pecado, para que eles pudessem voltar a ter comunhão com Deus. Esse libertador veio, esse libertador chegou. Mas como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, lá por volta do versículo 11, 12, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser feito filho de Deus, tem que aceitar Jesus, tem que receber Jesus. É o que o texto bíblico está dizendo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram de novo, ouviram a palavra de Deus, creram. Louvado seja o nome de Jesus. Mas acontecem duas coisas. Nós sabemos, queridos, que acontecem duas coisas com o ser humano. A palavra de Deus, Jesus, ele, a partir do momento que ele inicia o seu ministério, ele era um homem muito itinerante no sentido de andar por diversos lugares. Jesus não ficava parado num só lugar. Ele andava por aldeias, andava por cidades, ensinando a preciosíssima palavra de Deus. Em algumas casas era bem recebido, as pessoas paravam para ouvi-lo, como foi o caso ali da casa de Marta e Maria, onde Maria se lança aos pés de Cristo e realmente para ouvir atentamente as palavras do Mestre, enquanto Marta se distrai. Só que em outros momentos, Jesus ele junta multidões, como é o caso, por exemplo, a Bíblia cita números, quando da multiplicação dos pães e peixes, algo vai aí para a casa dos 5.000 homens, aí havia mulheres, quem sabe crianças, esse número é bem maior. Mas Jesus atraía assim uma multidão. Mas houve um momento também em que Jesus entrou em um determinado lugar, determinada aldeia, e as pessoas não lhe receberam. As pessoas não pararam para ouvir, elas foram indiferentes. Você sabia que às vezes a gente é indiferente com as coisas de Deus? Você está pesquisando algo em um livro, ou você está pesquisando alguma coisa, quer ver alguma coisa na rede social? Quando para em alguém pregando a palavra, há pessoas que param para ouvir, e há outras que simplesmente com um toque rápido com o dedo ele não quer saber disso. Ela se torna uma pessoa indiferente por se tratar da palavra de Deus. Ou então, nós vamos voltar aqui ao texto. Lucas capítulo 13 fala de um desses momentos. Jesus fala de um desses momentos em que ele passava por cidades, por aldeias, ensinando a palavra de Deus. E aqui traz um grande ensinamento para nós. Um grande ensinamento para nós. Porque a palavra vai dizer assim, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias. O que ele estava fazendo? Ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém faz uma interrogação.
pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Nós temos a falar sobre salvação. Nós temos na Bíblia Sagrada, se você lê, ou se você já leu, você encontra na Bíblia promessas que são algo, como eu já disse no início do culto, muito grande. É muita coisa para a gente. Imagine você numa cidade onde não entra mal nenhum. Imagine você numa cidade onde a doença, a enfermidade não entra. Imagine você numa cidade onde a violência não entra. Imagina você morando numa cidade onde as ruas são de ouro e cristal. Há um rio que sai, um rio cristalino, que sai lá do centro da cidade e corta essa cidade. De um lado e outro do rio está a árvore da vida. São símbolos. Rio é chamado também de rio da vida. São símbolos de vida sem interrupção. São símbolos, por enquanto para nós são símbolos, ali é realidade, de vida. Eu não vou dizer para você duradoura, eu vou dizer para você vida infinita. É o que a Bíblia chama de vida eterna. Tudo ali é lindo, tudo ali é belo, tudo ali é paz, tudo ali é perfeito. E além disso, no meio da praça, na praça daquela cidade, bem no meio daquela cidade, nós encontramos a Bíblia falando que lá está o trono de Deus e o trono do Cordeiro de Deus. Está naquela cidade. Amém, queridos? Agora imagine a gente estar aqui em Vila Macena. Imagine nessa praça, se pudéssemos contemplar ali o trono de Deus. Imagine você o que seria. Imagine se nesse lugar alguém sofreria algum dano alguma vez. Imagine se aqui haveria morte. Não haveria morte, porque está a presença de Deus, a morada de Deus, o tabernáculo, a casa de Deus. E a Bíblia diz que existe esse lugar preparado. Enquanto ela apresenta o inferno como lugar preparado para o diabo e seus anjos, nós encontramos alguém que desce do céu como uma noiva adereçada para o seu marido. Quer dizer, é perfeita, é plena, é bela. A nova Jerusalém celestial, a cidade santa, a morada de Deus, onde o Senhor disse assim: eu farei uma aliança com o homem e eu vou estabelecer o meu tabernáculo com os homens. Então essa cidade desce do céu e ela é algo muito enorme, muito grande, muito bela, muito completa e bonita. Louvado seja Deus, vai estar ali. É tanto que eu tenho certeza que nós não iremos desfrutar da beleza do ouro, da beleza dos cristais, mas estaremos focados naquilo que é mais belo de qualquer. Eu tenho certeza que nós não iremos ficar admirados ali, observando os querubins, os serafins, os anjos, né, adorando a Deus. Não vamos, porque Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão magnificentíssimo de glória, que a sua presença num lugar atrai tudo que há em sua volta, todo ser que existe, todo ser que enxerga, todo ser que contempla, estará sendo atraído por aquilo que está no meio, por aquele que está no centro, aquele que está no trono, que está cheio de glória. Então, a presença de Deus vai estar lá. Isso são as promessas. Aquilo que Deus revela na sua palavra para a humanidade que se converter a Jesus, que crer no Senhor Jesus. A Bíblia mostra que lá está o trono de Deus e do Cordeiro. Por que Cordeiro? Porque é o Cordeiro substitutivo, ou seja, aquele que nos substituiu na cruz
do Calvário para nos resgatar do poder do pecado e da morte. E aí, queridos, a palavra está dizendo assim, quando aquele homem pergunta: Jesus, são poucos os que são salvos? Qual a resposta do mestre? Olha o ensinamento que Jesus dá para ele, e que Jesus dá para as pessoas que estavam com ele, e que Jesus dá para nós agora no século 21. O que é salvação, pastor? É livramento da ira vindoura e, consequentemente, garantia de tudo isso que acabei de citar. Esse lugar maravilhoso, onde está ali a plenitude da presença de Deus. Isso é para salvo. Salvos são aqueles que estão em Jesus, porque Jesus é o Salvador. Aí ele pergunta: são poucos os que são salvos? Quem não gostaria de ser salvo? Diante de promessas tão esplêndidas, diante de promessas tão grandes, diante de promessas tão maravilhosas, quem não gostaria de ser salvo? Quem não gostaria de ter livramento de perdição eterna? Quem não gostaria de estar para sempre, eternamente feliz? E a felicidade não é essa que você sente às vezes, e que você pode perceber que ela passa, não passa? É uma felicidade permanente, uma felicidade sem preocupação, dizer assim: oh meu Deus, estou tão feliz hoje. Tem gente que quando está feliz já pensa assim: eu estou até com medo, eu estou tão feliz hoje que eu estou até com medo do dia que vem amanhã, porque eu sei que amanhã vem dores. Mas no céu, na presença de Deus, é só alegria, é só gozo, é só paz, é só prazer, é só felicidade. Então, se você quer ter uma vida plena, não pode ficar indiferente para com Jesus. Olha o exemplo como é tremendo. Jesus responde para aquele homem da seguinte maneira: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que procurarão entrar e não poderão? Por que muitos procurarão e não poderão? Eu me perguntei, disse: por que, Senhor? Por que muitos vão procurar entrar e não vão poder? Parece até que o Senhor está fazendo um tipo de acepção. O Senhor está fazendo acepção com alguém, mas o fato é que não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas é que fazem a escolha errada. Nós é que escolhemos o caminho errado. Existem dois caminhos. Como que eles são? Um é estreito, outro é largo. Deixa eu perguntar para você: qual é o melhor de andar? Em termos de amplitude de espaço, qual é o melhor de andar? O largo, não é? Não é o caminho largo? Quem vai deixar de andar numa estrada larga, espaçosa, que dá para você andar conversando com outras pessoas, para andar num caminho estreito que só cabe você? Andar no largo não é melhor? É. Só que quando o sábio Salomão escreveu Provérbios, ele disse assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Assim é o caminho largo, assim é a estrada espaçosa, assim é uma vida sem limites, assim é uma vida sem respaldo na vontade de Deus. Assim é escolher viver como pensa que pode viver. O final, por que o final é morte? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6 e versículo, por volta do versículo 23, ele disse que o salário do pecado é a morte. O fato ou a razão pela qual Jesus veio a este mundo para sofrer numa cruz por todos nós, foi justamente porque Deus, olhando do céu para a terra, viu que toda a humanidade estava morta e para morrer. Mas como assim morta e para morrer? Estava morta nos seus delitos e pecados e estavam caminhando para outra morte, que é chamada de segunda morte, que é quando o homem parte dessa vida para a eternidade
sem um relacionamento com Deus, por meio da pessoa bendita de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele olha para aquele homem, dá uma resposta que o homem não queria ouvir, não perguntou. O homem pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Quem sabe ele esperava ouvir o contrário. Sim, são poucos. Ou então, não, são muitos, porque eu não vou perder para ninguém. Eu vim aqui para salvar, eu tenho que salvar muita gente. Mas ele não ouviu isso, porque Jesus mostrou para aquele homem que o que importava não era ele saber de quantidade, se é muita gente ou se é pouca gente. O que importava era que ele fizesse parte dos salvos. O que importa não é saber quem vai ser salvo, quem vai deixar de ser salvo. O que importa é você se esforçar por entrar pela porta estreita, porque Jesus disse: muitos procurarão e não poderão, porque quando procurarem entrar, vai ser tarde, como foi tarde nos dias de Noé. Por que foi tarde para aquele povo dos dias de Noé? Porque foram indiferentes com a palavra de Deus. O Senhor mandou construir uma arca porque vinha dilúvio, e o povo simplesmente zombou, desprezou a voz do Senhor. Deus enviou seu Filho ao mundo para a salvação. Quando Jesus chega em determinada aldeia, o pessoal fecha as portas e diz: não vamos ouvi-lo. Não vamos ouvir isso. Os discípulos se revoltam com a situação e dizem: mestre, dois deles, mestre, o senhor quer que nós ore agora para descer fogo do céu e consumir esses homens, esses rebeldes aí, esses malvados? Jesus olha para ele e diz: que espírito vocês são? O que significa isso? Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. Ainda hoje a porta da graça está aberta. Ainda hoje há tempo para quem está vivo buscar o Senhor e ser salvo. Ainda hoje tem tempo. Agora, depois da morte está escrito: segue-se a juízo. Não há o que fazer. Não há o que o homem apresentar a Deus pela sua alma. Aí Jesus disse assim, olha, versículo 25: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começaram a bater. Você lembra que bateram na arca lá, a porta lá? Entraram? Por que não? Era tarde demais. Houve muito tempo. O que eles preferiram? Comer, beber, casar, separar, casar de novo, desfrutar dos prazeres da carne. Enquanto isso, aquela arca que estava sendo construída para livramento era loucura. Isso é loucura. Esse Noé está louco. Olha o que esse homem está construindo. Aqui nem chove direito. Onde é que vai vir um dilúvio? Esse cara está louco. Mas o Senhor estava dando uma chance, uma oportunidade para a salvação. Eles não quiseram. A mesma coisa está acontecendo hoje. Muitos podem dizer: são loucos. Para que essa besteira? Não precisa disso. Jesus estava chegando nas aldeias e algumas pessoas diziam: não quero ouvi-lo. Mas essas pessoas que ignoram, vai chegar o dia que elas vão lembrar daquele momento. O texto está dizendo assim: quando o dono de casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começaram a bater, dizendo: Senhor, abre-nos. Elas rejeitaram, mas eles sabiam quem era Jesus. Todos os que rejeitam Jesus hoje, só rejeitam porque sabem quem é Ele. Sim ou não? Só rejeita Jesus quem sabe, porque sabe quem é Ele. Veja que se você coloca outra pessoa falando, a pessoa aceita. Coloca a palavra de Jesus: não, isso aqui não. Se você está rejeitando, você está consciente do que está rejeitando. E isso estava acontecendo nessa época. Aí Jesus disse que quando chegar o dia de estar diante dele, quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começaram a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta.
ele vai responder: não sei de onde sois, não conheço vocês. Com quem ele vai estar dizendo isso? Com os que foram indiferentes, com os que tiveram a oportunidade de ouvir, mas não ouviram, com os que tiveram a oportunidade de se converter, mas não se converteram, com os que tiveram a oportunidade de ter os seus pecados removidos, mas não quiseram, com os que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, mas não aceitaram, com os que tiveram a oportunidade de crer, mas preferiram não crer, com os que tiveram a oportunidade de depositar sua fé única e exclusivamente em Jesus, mas preferiram não colocar a sua fé, preferiram viver do seu próprio jeito. Aí vão estar batendo na porta, o Senhor vai dizer: eu não sei de onde vocês são. Então eles vão dizer assim: comíamos e bebíamos na tua presença. Eu não disse que sabiam quem era? Eles sabiam quem era Jesus. Quem rejeita Jesus sabe quem é Jesus. Rejeita é consciente. Você só rejeita algo se você tiver consciência do que é aquilo, ou de quem é aquela ou aquela pessoa. Então direis, eles vão dizer, Jesus está dizendo: eu não conheço. Esses foram aqueles que não abriram a porta para o Mestre, a porta do seu coração. Então eles vão dizer assim: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Você sabe qual é o problema de não crer em Jesus? É porque o pecado permanece. O problema de não seguir a Cristo de todo o coração é porque o pecado permanece ativo. E se o pecado permanece ativo, não tem como nós estarmos diante do Senhor e desfrutar desse lugar tão maravilhoso como é essa cidade santa, que Ele vai estar morando nela, e a gente morando lá para desfrutar da eternidade. Então, é de superior importância que a gente possa crer no que a palavra de Deus diz e aproveitar a oportunidade. A palavra diz que ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Imagina que tragédia é uma pessoa partir desse mundo para o outro, imaginando que possa chegar lá e ser recebido pelo Senhor, e de repente ser lançado fora. Não existe tragédia maior do que isso. Porque se alguém te colocar para fora de um mercado, você pode comprar noutro. Se alguém te colocar para fora de uma farmácia, você pode comprar noutra. Se alguém te colocar para fora de uma loja de vende peça de roupa, você pode comprar noutra. Se alguém te expulsar dessa cidade, tu pode morar noutra cidade. Se alguém te excomungar do Brasil, tu pode morar noutro país, procurar asilo no outro país. Mas se não for encontrado lugar para a gente na presença de Deus, para onde iremos? Existe algum outro lugar maravilhoso para a gente morar eternamente? Não existe. E o que resta? Aquele lugar que foi preparado, mas não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Qual a característica deles? Rebelião, rebeldia, desrespeito e desobediência à palavra de Deus. Soberba, orgulho, sentimento de que já está tudo bem, estou bem do jeito que eu estou, vou ficar maior ainda. Caiu para nunca mais se levantar. Jesus, o Senhor, preparou lugar de tormento para ele. E muitos serão lançados lá dentro por ter rejeitado a sua oportunidade de salvação. Hoje é dia de salvação. Todos os dias que você amanhecer o dia, eu falei no último culto e repito hoje novamente, a mão do Senhor está estendida para salvar. Deus está te dando uma nova chance.
O Senhor está dizendo: não temas, mas é preciso confiar no Senhor. Deus está dando uma nova oportunidade, e que nós possamos aproveitar cada momento de oportunidade que Ele der a cada um de nós. A palavra, Deus preparou um lugar especial para nós. Para o inimigo e seus anjos, Ele preparou um lugar de perdição e de dor. Mas infelizmente, aqueles também que não forem achados escritos no livro da vida do Cordeiro, que são justamente aqueles que tiveram a chance, a oportunidade e rejeitaram, serão lançados nas trevas, aonde também vai haver choro e ranger de dentes. E não há o que fazer, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Cristo pagou um alto preço na cruz, e isso não foi em vão. Não foi em vão aquele sofrimento. Aquele sofrimento tinha um objetivo: salvar a tua alma, salvar a tua vida, te aproximar de Deus, te levar para mais perto de Deus. Recentemente alguém me entra em contato e diz: pastor, eu posso ser fiel ao Senhor por causa disso. E apresentou a causa. Eu disse: meu filho, mas é tão pequeno. Como podemos deixar de agradar o Senhor para agradar a nós mesmos? Imagina isso. Pense nisso. As coisas em nossa volta estão todas querendo nos atrair para que nós possamos viver o nosso ego, satisfazer o nosso ego, viver do nosso jeito, ser dono do próprio nariz. Eu sou dono do meu nariz, ninguém manda na minha vida, ninguém se importe comigo. Deus se importa com você. Deus se importa conosco. Agora é importante que a gente se importe com Deus, porque Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Criador. Nós não viemos à existência por obra do acaso. Nós não somos produto de uma evolução genética. Nós somos produto da mão do Todo-Poderoso Deus, que quando nos criou, nos colocou num lugar maravilhoso. Deus sempre quis que você estivesse bem. Deus sempre quis que você estivesse num lugar maravilhoso. É por isso que Ele preparou uma cidade bela, maravilhosa, para você morar lá eternamente. Foi por isso que Ele não preparou o inferno para você. Muitos vão para lá porque querem ir, mas Deus não preparou o inferno para o homem. Preparou o céu, preparou o lugar de gozo, preparou um lugar de glória, mas a decisão é sua. Você decide o que quer, porque se viveres para Cristo agora, viverás eternamente com Ele. Mas se nós vivermos agora, nesses momentos, esses dias, para nós mesmos, satisfazendo a vontade que não é a de Deus, mas a vontade de outro, nós vamos morar com aquele que nós vivemos para o agradar. Deus é Pai. Quem acredita aqui, diga amém. Você acredita que Deus é Pai? Você acredita que Deus é o seu Pai? Você faz a vontade de Deus. É coisa boa ser filho de Deus, mas filho de Deus obedece a voz do seu Pai. Quando você obedece a voz do seu Pai, então você caracteriza-se, é filho. Não adianta ser filho rebelde, porque filho rebelde está se desligando do seu pai. Se eu sou desobediente ao meu pai, então estou me desligando do seu caráter e da sua vida, literalmente, embora o seu DNA esteja no meu sangue. Mas quando eu obedeço, eu me identifico com ele. Assim também com relação à vida espiritual. Quando você obedece à vontade de Deus, você é reconhecido. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quando você lê o versículo 41, vamos voltar atrás, versículo 41: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Jesus replicou: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar. Todo filho de Deus ama Jesus. Todos. E quem ama Jesus obedece a sua palavra.
Presta atenção no texto. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Entende? Tem dois tipos de filiação. Quando nós realizamos os desejos de Deus, nós nos identificamos como filhos de Deus. Quando não realizamos os desejos de Deus e realizamos os desejos do inimigo, nos caracterizamos como filhos do inimigo. Aí eu faço uma pergunta para você. O que foi preparado para o inimigo? Quem lembra? O inferno. E os filhos dele vão para onde? Para o inferno também. Então é melhor ser filho de Deus. É melhor fazer o desejo do Pai. É melhor não ser indiferente. Filho que o pai está falando, ele fica dando rabisaca para colar, torcendo a cara, vai bater na parede, vai cair no abismo. O Pai do céu está falando conosco todos os dias, procurando alguém que possa salvar em qualquer parte do mundo. Se nós formos indiferentes a esta voz, ouviremos outra voz, mansa, suave, disfarçada, te fazendo promessas, te oferecendo coisas que Deus nunca te ofereceria. E aí você diz: ah, isso aqui é bom, vou desfrutar a vida. É apenas um laço. Você começa a realizar os desejos dele e nem imagina que está caminhando com ele para o destino final. O destino final do inimigo é o inferno. Deus não quer que você vá para lá. Deus quer nos livrar da perdição eterna. Mas é preciso que possamos atentar para a voz do nosso Pai, que todos os dias está dizendo: me sigam, venham por aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Trilhem por mim, porque se vocês forem por outro lugar, há abismos, são caminhos de morte. Por isso Jesus anda por aldeias, Jesus andava por cidades, rejeitado, perseguido, muitas tentativas de morte. As pessoas tentaram diversas vezes pôr as mãos em Jesus para matar, tentaram apedrejá-lo de alguma forma. Ele escapava do meio do povo, saía, ia para outros lugares. Tudo isso porque desejava salvar. Aqueles que creram tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, para terminarmos hoje, a conclusão é: nós somos cristãos, nós estamos realizando os desejos do nosso Pai. Continue realizando os desejos do nosso Pai Celestial, porque se nós parar de realizar os desejos dele, nós vamos começar a realizar o desejo de outro, e assim a gente passa a ser filho de outro, e esse outro, a casa futura dele não é boa não. A cidade foi preparada para ele, entre aspas, que não é uma cidade, não é boa não. Lá não tem rio da vida, lá não tem mar de cristal, lá não tem ruas de ouro, cristal, lá não tem trono com cordeiro, lá um salvador não, lá não tem árvore da vida, lá não tem um resplendor de glória, não tem. Lá só tem pranto, choro, ranger de dente. Jesus quer nos dar vida e vida com abundância.